Programa VIP. Oferecimento. Linha Força com Pimenta da Biostratos. É hora de seu cabelo crescer e brilhar. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. E Orlean Cuiabá. Grife de revestimento de paredes e tecidos. 2129-5409. Olá, muito boa noite e sejam bem-vindos ao VIP especial deste domingão. E o nosso convidado de hoje é Mauro Curvo, ele que é Procurador-Geral de Justiça, popularmente chamam de chefe do Ministério Público Estadual, né? Mauro Curvo, que entrou agora, assumiu há pouco tempo a chefia do Ministério Público Estadual e traz com ele muitos sonhos que ele promete que se tornarão realidade. Porque o Mauro é uma das cabeças pensantes que temos nesse estado e toda a realidade começa lá atrás com um sonho, né, Mauro? É verdade. Mas, além de falar dos sonhos de Mauro Curvo, ele vai falar também sobre o que está acontecendo em nossa capital, no Brasil, sobre corrupção, sobre combate à corrupção, enfim, Gramplolândia, prisão de secretário. Vamos bater um papo geral aqui, né, Mauro? Mas eu quero abrir esse programa, Mauro, falando um pouquinho do seu sonho, que é trazer eficiência para dentro do setor público. Utilizar as ferramentas que você tem hoje com o Ministério Público que é uma das instituições com maior credibilidade hoje no Brasil, tanto o Ministério Público quanto a Polícia Federal. Eu acho que são as duas instituições que estão aí como escudo da sociedade, né? E você tem consciência de que você, como cidadão, antes de procurador, tem que fazer a sua parte. Verdade, Eduardo, muito obrigado pelo convite, boa noite, telespectadores, e muito obrigado porque a gente poder iniciar essa conversa aqui falando de coisas boas, falando de como a gente pode melhorar o trabalho, a prestação de serviço que a gente faz para o cidadão do nosso estado, né? E dentro disso que você falou aí, em resumo, o que a gente quer fazer é fazer um trabalho onde o Ministério Público do Estado ele possa ser bastante eficiente, ele possa ser ainda mais eficiente do que ele já é. Para isso, qual que é a ideia, Eduardo? A ideia é a gente inovar, trazendo tecnologia para a nossa atividade do dia a dia. É a gente inovar, trazer tecnologia e combater, talvez hoje, o maior malefício que a sociedade enfrenta, que é a corrupção, em três vertentes. Fazer um combate sem trégua à corrupção. Esse combate em três vertentes, eu diria que seria da seguinte ordem. Primeiro, ir para as escolas, para as famílias, utilizando a escola como ponto de partida, para a gente conseguir formar futuros cidadãos vacinados, imunes à corrupção e que tenham a ética como prática de seu dia a dia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente trabalhar na responsabilização de quem desvia dinheiro público. Trabalhar com bastante eficiência, recuperar o que é desviado e punir quem desvia. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, para fechar o tripé, é aí que a gente consegue inovar, é aí que a gente quer trabalhar com criatividade, que é trabalhar sistemas de detecção, de prevenção de fraudes, antes que elas ocorram, se socorrendo de inteligência artificial. Vou só fazer uma parte aí. O que o Mauro está dizendo é o seguinte: tudo que nós estamos vendo aí, por exemplo, a delação do Silval Barbosa, a delação do Joesley Batista, eles corromperam 1.800 e tantos políticos. Agentes públicos. Tem presidente da República envolvido nesse esquema, senadores, deputados federais, deputados estaduais, empresas, enfim. Tudo isso não aconteceria se o projeto que o Mauro vai expor rapidamente para nós aqui agora existisse. Ou aconteceria, mas não na dimensão como ocorreu. Uma escala muito menor. Muito menor. Porque, veja, nessa questão da detecção e da prevenção, da gente conseguir prevenir a fraude, é importante o telespectador entender que todo desvio de dinheiro público, ele nasce, o embrião dele, ele é gestado no termo de referência que vai subsidiar e fundamentar uma licitação viciada, fraudulenta. O que é que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso está trabalhando? Não é que vai fazer, já está trabalhando nesse sentido. Nós vamos levar a operação da nossa instituição para a nuvem da Microsoft.
Nós vamos atuar na nuvem da Microsoft, houve uma licitação, a Microsoft se sagrou vencedora e nós fomos propor à Microsoft que desenvolva conosco aqui em Mato Grosso inteligência artificial, para que a inteligência artificial, então, ela faça a análise dos termos de referência durante a fase interna dos processos licitatórios, antes que esses processos licitatórios venham a se concretizar, antes, então, da contratação, antes, então, de se efetuar o primeiro pagamento naquela operação viciada desde o início. É isso o que a gente está propondo fazer aqui. E foi muito interessante que, quando a gente fez essa proposição à Microsoft, nós ouvimos do diretor de inovação da Microsoft que essa proposição nossa não tem paralelo no mundo. E aí, Eduardo, eu chamo a atenção sua e do telespectador para entender que também, em razão da explicação que ele nos deu lá na Microsoft, é que a gente viu que o trabalho contra a corrupção ele tem que começar lá na escola, lá com a criança. Porque eu não acreditei quando ele disse que isso não tinha paralelo no mundo. Falei, mas como é que não tem? Como é que nós aqui de Mato Grosso estamos propondo uma iniciativa que não tem no mundo? Eu sou cuiabano, junto com um colega. Você achou que era impossível você inventar a roda? Perfeito. Né? Falei, não, está errado isso. Não estava inventando a roda, porque não existe isso no mundo. Pelo que ele falou, não. E aí eu pensei, como é que eu, lá de Cuiabá, cuiabano, junto com um colega de Cotriguaçu, que é um gênio nessa área de informática, a gente leva essa proposição lá e isso não tem paralelo no mundo. Aí ele virou para mim e falou, doutor, o negócio é o seguinte, vamos entender uma coisa. Nos países desenvolvidos, talvez os países desenvolvidos só sejam desenvolvidos porque lá o cidadão, ele pratica a ética no dia a dia. Ele foi ensinado na família e na escola a conviver e a exigir que as pessoas adotem padrões éticos de comportamento, a observar o preceito da lei. Nesses países, a corrupção é um ponto fora da curva, e muito fora da curva. A corrupção não é sistemática. E até em coisas pequenas. Para vocês terem uma ideia, quando você vai em algumas cidades dos Estados Unidos, ou até mesmo na Europa, na Itália, você por exemplo, sobe num ônibus com o seu bilhete, que você comprou num ponto que tem uma máquina eletrônica, você compra o seu bilhete, você sobe no ônibus e fica procurando para quem que você vai entregar o bilhete. Não tem cobrador. Não tem cobrador. Não tem cobrador. Você vai numa máquina e invalida seu bilhete. E não passa na cabeça de ninguém que foi criado num ambiente de respeito a valores éticos, entrar ali sem ter comprado previamente seu ticket. Todo mundo compra o ticket, paga o ticket, sobe no ônibus e ninguém fiscaliza ali na hora isso. Aí, o que ele diz? No Brasil, ninguém pagaria o bilhete. Mas isso aí é uma coisa que a gente tem que construir. É isso que nós precisamos inverter. Nós precisamos construir. Nós temos que inverter essa lógica. Aí ele dizia lá, nos países desenvolvidos, a corrupção é tão fora da curva que não se investe em sistemas preditivos, preventivos para ela, porque é desnecessário. Não é que não exista, mas em uma quantidade ínfima. Não tem, a corrupção existe, porque é do ser humano, né? O ser humano é diferente um do outro, então um obedece mais, o outro quer obter vantagem indevida, isso é do ser humano. A falibilidade é do ser humano. Agora, não há necessidade de se investir em sistemas preditivos que previnam algo que é exceção. Foi o que ele respondeu lá. Falou, essa necessidade só vai surgir em países onde a corrupção é sistêmica. Agora, onde ela é sistêmica, normalmente não tem ninguém querendo fazer esse tipo de investimento, ninguém querendo fazer esse tipo de enfrentamento à corrupção. Mas essa inteligência artificial já existe. Ela já existe. Vou dar um exemplo. Só seria adaptada perfeitamente. Ao que você Foi o que nós necessitamos. Perfeitamente. Nós levamos lá a ideia de que talvez o grupo de algoritmos que pudesse fazer isso seja aquele que trabalha na análise de operações bancárias, operações de crédito, em cartão de crédito. Qual telespectador que não está nos assistindo agora, Eduardo, qual de nós aqui que não recebe pedidos de confirmação de alguma compra, de algum saque que foge ao padrão por nós adotado no dia a dia? E ainda fica bravo, né? Porque já aconteceu comigo, de passar o cartão numa compra à distância, por exemplo, em São Paulo, e a compra é negada. Isso. Né? Aí você tem que entrar em contato com a operadora para eles validarem aí a prevenção. E quem nega, Eduardo, não é através da análise de um ser humano. Quem nega
é um conjunto de algoritmos que verifica que aquela compra que você fez em São Paulo está muito fora do seu padrão diário de utilização do cartão. Eles bloqueiam, então assim, eles já previnem a fraude e vão confirmar com você. E para confirmar com você, vão tomar uma série de medidas para garantir que estão confirmando com a pessoa certa. Então é assim que funciona. Ora, se isso funciona com inteligência artificial, trabalhando e individualizando as operações creditícias de cada um de nós, por que que não pode funcionar para que sejam analisados termos de referência e a gente comece a detectar no termo de referência situações que estão fora do padrão da aquisição normal daquele bem, para que permita ao Ministério Público, então, entrar o ser humano, fazer uma notificação ao gestor, ao ordenador de despesa, para que verifique a conformidade daquilo que está sendo feito naquela aquisição. Essa é a ideia básica. Essa é a ideia básica. Vou dar um exemplo concreto dessa ideia básica. E aí, vejam os senhores, o Tribunal de Contas do Estado já dispõe de uma ferramenta, que é o Aplique, para onde vão toda a fase interna dos procedimentos licitatórios de todos os órgãos públicos do Estado. Então, nós vamos procurar o Tribunal de Contas, já tivemos conversas nesse sentido, fomos muito bem recebidos e precisamos do Tribunal de Contas, então, uma parceria para que, então, a gente tenha acesso total ao Aplique, significa dizer, acesso total às fases internas da licitação, para que esse conjunto de algoritmos, então, ele venha e verifique, por exemplo, Prefeitura Municipal de Cuiabá quer comprar uma cadeira. Aí, esse conjunto de algoritmos vai verificar não só em outros termos de referência de compra de cadeiras similares qual o preço da cadeira, mas ele vai verificar em atas de registro que já existam Brasil afora qual o preço normal daquela cadeira. Ele vai verificar no mercado qual o preço daquela cadeira, para daí dizer se o preço padrão daquele termo de referência que está sob análise dele está dentro ou fora do normal. E se ele entende que está fora, ele aponta para a gente, imediatamente a gente expede uma notificação ao gestor para saber o que está acontecendo. De duas uma, não tem três possibilidades, Eduardo, de duas uma. Ou o gestor não está sabendo que ali está acontecendo uma coisa errada, e ao receber a notificação ele vai olhar ali e vai nos agradecer, porque ele vai corrigir algo que depois poderia até trazer responsabilidade para ele. Essa é a primeira fase, é a primeira hipótese, é aquilo que eu acredito que seja o normal, ou esse gestor, na exceção, acredito eu que seja exceção, ele está mancomunado por fazer uma fraude. Quando receber essa notificação, ele vai dizer o seguinte, falar, o que estão fazendo agora? Nem publiquei essa licitação, nem dei ordem de serviço e já estão atrás de mim. Das duas maneiras, a fraude não vai ocorrer. Esse papel ele não seria da Assembleia Legislativa, que é de fiscalizar o Executivo? Veja, o papel de fiscalizar no Brasil atual, ele é dividido por muita gente. O Poder Legislativo tem esse papel, o Ministério Público tem esse papel, o TCE tem esse papel em ajudar o Poder Legislativo a fazer a fiscalização. Então, nós temos que tomar cuidado para não colocar vaidade em campo numa situação como essa, entender que é interesse do cidadão pagador de imposto, que ele tenha... Eu só te perguntei porque você corre o risco de vir uma pressão para cima de você aí, dizendo que isso seria uma atribuição da Assembleia Legislativa e o Ministério Público está atropelando o processo. Pois é, mas aí nós temos que tomar cuidado, né? Porque o que nós precisamos é zelar pela eficiência, pelo bom gasto público. A gente não pode, então, entender que a fiscalização do ato do gestor público não pode ser igual àquele cachorro que tem muito dono. Cachorro que tem muito dono, normalmente ele morre de fome. Porque um deixa para o outro, fala assim, alimenta ele lá, vai lá, cuida de você. Você dá o jantar, eu vou dar o almoço. E ninguém vai lá cuidar e ele morre de fome. Então, nós não podemos deixar que isso aconteça com a fiscalização da gestão pública. Isso que era um sonho já virou projeto, já está em andamento? Já está em andamento. Nós tivemos a parceria imediata da Microsoft, quando a gente lá esteve levando outros ministérios públicos para que esses ministérios públicos façam adesão à nossa ata de nuvem da Microsoft. E a Microsoft se comprometeu a fornecer engenheiros para trabalhar conosco no desenvolvimento dessa situação, desse conjunto de algoritmos, e me garantiu que em 2 anos
está funcionando. E aí entra uma outra situação interessante, Eduardo, a gente vê a diferença que é do ser humano para a inteligência artificial, que é a seguinte: nós, seres humanos, se alguém chegar aqui agora no programa VIP, aqui agora à noite, entra aqui e traz para a gente um caminhão de documentos e diz o seguinte: pode olhar aí que a fraude está aí dentro. Nós não vamos saber por onde começar naquele caminhão de documentos. Nós vamos passar uma vida ali, talvez não vamos encontrar nada de irregular. E ali a regularidade está ali dentro. Diferente da inteligência artificial, onde a capacidade de processamento dos data centers que operam em nuvem conjunta tende ao infinito, ele vai processar aquelas informações todas e, em pouco tempo, nos dá parâmetros para tomar decisão. Quanto mais informação, melhor fica a inteligência artificial. Então, o nosso sonho que a gente quer ver realidade é, na minha gestão, nesse biênio, que já se passaram 6 meses, bastante conturbados, por sinal, é que a gente consiga deixar isso, pelo menos, começando a funcionar, para que a gente institucionalize a cultura da inteligência artificial no serviço público, gerando eficiência, gerando valor para o cidadão, e que isso não corra risco de sofrer retrocesso, porque eu sou passageiro. Daqui a 2 anos, não sei se ganho eleição, daqui a 2 anos, não sei se ganhando eleição sou nomeado pelo governador, não sei nada, o futuro a Deus pertence. A única certeza que eu tenho é que a gente é passageiro. Então a gente tem que institucionalizar essa medida, porque institucionalizada, quando ela começa a gerar resultado, a sociedade não deixa que isso aí acabe. Bom, vamos para o intervalo comercial, volto na sequência para falar de um outro projeto que eu sei que você está encabeçando, Mauro, que é o consórcio de saúde, que vai criar aí uma central de compras única para abastecer de suprimentos na área de saúde a grande maioria dos municípios do estado de Mato Grosso, barateando o custo aí, que hoje se gasta bilhões por ano e muito dinheiro é jogado pelo ralo. Vamos falar ainda de delação, de Silval Barbosa, de Riva, enfim. Daqui a pouco a gente está de volta ainda com o Procurador-Geral de Justiça, Mauro Curvo. Até já. Orlean, revestimento de parede e tecidos, a marca mais desejada por arquitetos e designers de interiores, padrão internacional, cenário de cinema. Orlean, revestimento de parede e tecidos, tendências e lançamentos traduzidos em coleção exclusiva, porque se você fosse um papel de parede, você seria um Orlean. Avenida Isaac Póvoas, 1337, 65 21 29 5409. Muito bem, de volta com o VIP, hoje recebendo aqui no estúdio Mauro Curvo, ele que é Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Já falou aí sobre inteligência artificial, projeto que já está em andamento para ser instalado no Ministério Público Estadual, e o Mauro Curvo trouxe também com ele um projeto que também está em andamento, está sendo desenvolvido, né, Mauro, que é o consórcio de saúde, uma espécie de cooperativa de compras, que será criada uma rede aí entre os municípios. São cerca de 150 municípios no estado. 171 municípios. E já tem adesão de vários. Vários. A gente já tem assinado o protocolo de adesão, mais de 80. Isso numa única reunião que a gente fez, perdão, na Associação Mato Grossense do município, numa reunião lá no Centro de Eventos do Pantanal, num evento da Associação Mato Grossense dos municípios. Eu vou dar um exemplo para você de casa do que significa isso. Tem um medicamento, um antibiótico, que, por exemplo, para a Prefeitura Municipal de Cuiabá, quando compra de grande quantidade para atender o pronto-socorro municipal, ele custa 5 centavos, certo? Para chegar esse medicamento num posto de saúde, num hospital do interior, ele chega lá, está chegando lá hoje, a R$ 5,50 uma ampolinha. E ela não chega. Não tem. É verdade. Então o que acontece? Um doente que está lá no interior e precisa tomar esse antibiótico durante 30 dias, que ele poderia tomar lá na cidade dele, num posto de saúde, num ambulatório,
que acontece? Ele é transferido para Cuiabá, numa ambulância, internado no pronto-socorro, e ele fica 30 dias ocupando um leito do pronto-socorro para tomar essa ampolinha que custa 5 centavos. É isso. E imagine o caminhão de dinheiro que é desperdiçado com isso. É Paulo. isso. E veja, não é só o caminhão de dinheiro, é o sofrimento. Porque essa pessoa que vem para cá para fazer esse tratamento do antibiótico, ele está longe da família dele, ele está sofrendo dor. Então, o que a gente quer fazer é trazer a economicidade, trazer gestão para as aquisições na área de saúde. Qual é a ideia? Porque o problema da saúde, gente, é o seguinte, é gestão E investimento. investimento. Mas não adianta investir onde não se tem gestão. E logística. Isso, perfeitamente. Qual é a situação que a gente diagnosticou? Essa é uma, e eu gosto de conversar com pessoas como você que entendem o problema. O sistema poderia ser muito mais econômico e poderia atender muito mais pessoas e atender melhor, sem precisar de mais investimentos. Sem precisar de mais investimento, com economicidade e com gestão. Então vamos aqui. Nós verificamos diferenças absolutamente gritantes na aquisição do mesmo medicamento em razão de quantidade, em razão de logística para fazer chegar e muitas vezes também em razão da corrupção. A diferença é muito grande. Como é que você faz isso? Como é que você trabalha para evitar a corrupção? Como é que você trabalha para adquirir melhor? Somando as necessidades, porque as doenças, elas não respeitam limites geográficos. Problemas de saúde que existem em Cuiabá são similares aos de Várzea Grande, similares aos de Colniza. O que muda é a quantidade, em razão de mudança da quantidade da população existente nesses municípios. Quer dizer, são todos dados previsíveis. Dados que existem, basta você olhar as relações municipais de medicamento, as REMUMES. Basta você olhar a RENAME, Relação Nacional de Medicamentos. O que a gente quer? A gente quer somar os quantitativos necessários ao atendimento da população do Estado, que mora nos 141 municípios do Estado, e fazendo isso que está aí, uma aquisição centralizada, porque com essa aquisição centralizada... Aí, no caso, o número exato dos municípios, a sua assessora acabou de passar para a gente ali, que é 147... 147? Não, 141. 141 municípios. 141. Perdão, 141 municípios. Você falou... É que a gente está com esse número de 171, tanto estelionato que a gente vê... 171 é o Código Penal do estelionato. É tanto estelionato que a gente fica até com isso na cabeça. É 171. Eu tinha falado em torno de 150, 141. 141. Então, os 141 municípios podem aderir a esse consórcio de saúde e, através de um pregão eletrônico, monitorado em tempo real... Exatamente. Fazer a aquisição para todo mundo. E veja, dessa maneira, como você faz um pregão, você tem quase que uma prateleira virtual dos medicamentos. Não é necessário fazer estoque, não é necessário fazer investimentos desnecessários que depois vão para o lixo. Porque aí cada município vai poder adquirir, na hora que for necessário, aquilo que ele precisa para atender o município dele. Então você tem a economicidade extrema. E nós não estamos inventando a roda. Aí entra a logística. Porque se compra, por exemplo, em muitos esquemas por todo lado, do Brasil inteiro, não só Mato Grosso, se compra, por exemplo, por alto preço, medicamentos que estão assim perto de do vencimento, certo? Por preços altos, existe aquela devolução. Isso, claro, fora, claro. Né? Que a corrupção é o principal problema que a gente enfrenta nesse país hoje. Infelizmente, é a causa dos outros problemas todos, praticamente. Esse sistema aqui acaba com isso. A ideia é essa, é que você faça compras centralizadas, onde você vai adquirir o mesmo produto, o melhor produto possível, pelo melhor preço. E, Eduardo, eu quero te trazer um dado, que a economia que isso vai gerar não é só adquirir o remédio, que hoje se adquire pagando mais caro, variando de município a município, pelo melhor preço para todo mundo. Não é só esse. Tem uma economia aí, que é uma economia que nunca vão conseguir mensurar. Dizer nunca não, talvez um dia até consigam, que é a seguinte. Eu conheço, não é de ouvir falar, eu fui lá conhecer a realidade dos nossos pronto-socorros, dos nossos hospitais, estive em Sorriso. Lá em Sorriso conversei
essa situação, esse projeto com médicos e fui ao hospital regional. No hospital regional, no pronto atendimento do hospital regional naquele dia... Eu sei, já está... Pronto atendimento lotado. Eu conheço o ex-secretário de saúde de Cuiabá, o Ari Júnior. O Ari Júnior. Ele faz parte... Vem me ajudando muito nisso. Desse projeto. O Ari, para vocês terem uma ideia, ele foi secretário de saúde por 2 anos no município de Cuiabá. Ele teve até depressão, porque ele me confidenciou, ele viu centenas de pessoas morrerem e não conseguir fazer nada, porque o dinheiro da saúde vai pelo ralo da corrupção. Ele me ajudou muito nisso, continua me ajudando nisso que está aí, porque ele tem a expertise na área. Agora, o que eu vi lá em Sorriso, telespectador? O que eu vi lá em Sorriso corta o coração da gente sobre todos os aspectos. No pronto atendimento, 3 pessoas que são diagnosticadas pela rede pública lá como sendo pessoas hipertensas ali na região, porque ali estavam no regional de Sorriso. Não significa que eles sejam moradores de Sorriso. Ali eles, os 3 hipertensos, precisavam tomar captopril. Segundo o médico, com R$12 ao mês, os 3 seriam atendidos. Faltou o remédio, tiveram uma crise hipertensiva, estavam lá internados, sofrendo dor, correndo o risco de evoluir para um AVC. Naquele dia lá estavam internados, acompanhados de familiares. Então você tinha várias pessoas que poderiam estar trabalhando, estavam ali acompanhando as pessoas que estavam sofrendo dor ali dentro. E naquele dia, sem que evoluíssem para AVC, cada internação ali devia custar de R$300 a R$400. Então naquele dia o sistema dispendia com pessoas sofrendo R$1.200 que poderiam não estar ali com R$12 transformados em remédio e fornecido na hora certa para quem precisava. Mas esse R$12, se comprado pelos consórcios de saúde, seria mais ou menos R$1,20. Nós vamos tentar diminuir o preço da melhor maneira possível e fazer o remédio chegar para quem está precisando, para evitar que a pessoa sofra desnecessariamente, para evitar que o sistema arque com um gasto muito maior que a internação oriunda daquela falta de remédio. É esse o sistema que a gente quer também deixar nesses 2 anos e que eu venho trabalhando nessas 2 situações, trazer inteligência artificial para o Ministério Público de Mato Grosso como porta de entrada para o Ministério Público Brasileiro, como porta de entrada para o Serviço Público Brasileiro. E trabalhar esse consórcio de saúde são as 2 coisas que me levaram a rodar 9.000 quilômetros no estado, conversando com os colegas, pedindo que me desse o seu voto de confiança e que me fizeram ser candidato a procurador-geral. E assumiu num período nebuloso, né, Mauro? Um período de delações, de prisões, de operações, e uma delas é a Grampolândia. Você assumiu, acho que... E olha, eu posso te dizer que lá atrás eu nem imaginava esse cenário aí. Você não tinha noção? Nem imaginava. Nem imaginava. A primeira bomba que caiu lá para você é a tal da Grampolândia. Como é que está a situação da Grampolândia? Bom, vamos entender isso aí. Gostei da sua pergunta. Telespectador que nos honra agora com a sua audiência. Vamos começar do início. Essa situação da Grampolândia, quem levou essa situação a público foi o Dr. Mauro Zac de Jesus, promotor de justiça, colega nosso, que foi secretário de segurança do governador Pedro Táxi. O Dr. Mauro Zac fez uma representação, encaminhou a representação à Procuradoria-Geral da República. Por quê? Porque quem analisa a conduta de governador de estado no cargo não é o Ministério Público Estadual, é a Procuradoria-Geral da República. Ele levou, protocolou lá a representação e lá não viram elementos que indicassem a participação do governador nesse esquema de interceptação ilegal telefônica e encaminharam aqui para Mato Grosso. Recebi. Primeira providência que adotamos, ouvimos o Dr. Mauro Zac, porque ele era a pessoa que fez a representação. Quando ele foi ouvido, nós temos gravado em áudio e vídeo assinado lá por ele, ele afirma textualmente que foi o governador Pedro Táxi quem tinha ciência de tudo essa operação e que tudo era feito com a ciência em benefício dele e que tudo teria começado na campanha política na qual ele se sagrou eleito governador. No momento que ele faz essa afirmação,
nós reencaminhamos de volta, e muito rapidamente. Ele fez uma acusação. Uma acusação que é uma acusação. Em cima do quem tem que avaliar isso não sou aí, eu. Como o Pedro Táxi tem foro privilegiado, perfeitamente, você não no pode STJ, mais mexer com isso. Parei e encaminhei isso. Assim que ele terminou de falar, encaminhamos isso de volta à Procuradoria-Geral da República. O que nós fizemos diante daquelas afirmações? Passamos a atuar no IPM, Inquérito Policial Militar. Por quê? Para apurar os crimes militares que foram cometidos pelos policiais militares que fizeram essas interceptações ilegais, que formaram quadrilha para cometer esse crime de interceptação ilegal. E dentro desse IPM, que trata dos crimes propriamente militares, nós oferecemos denúncia contra coronéis e contra outros membros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso que levaram a efeito uma operação ilegal, alugando um apartamento ou uma sala, adquirindo equipamentos e conseguindo o desvio de sinal das operadoras, sem o qual não se faz interceptação ilegal, na modalidade de barriga de aluguel, ou seja, fazendo afirmações falsas, trazendo para investigações que efetivamente aconteciam, pessoas que nada tinham a ver com essas interceptações. Então, por exemplo, querendo ouvir a deputada estadual, isso eu posso falar porque é de domínio público, Janaína Riva, dizia lá que estava investigando uma pessoa envolvida com o tráfico. Nominava essa pessoa, o codinome dela de Janair. Botava um codinome lá e o nome de telefone dela, no bojo de uma operação séria, no bojo de uma operação de combate ao narcotráfico enorme. Aí, com o desvio de sinal daquilo, ia ouvi-la lá para não sei com que finalidade. Então, foi esse o modus operandi levado a efeito por essas pessoas. Veja, por que é que nós tomamos providência no campo do IPM? Porque a Constituição prevê que, quando se trata de crime propriamente militar, é competência para julgar a Justiça Militar. Isso não vai por conexão, por vínculo, junto lá para o STJ para ser apreciado, porque o STJ não vai apreciar crime militar. Tá, então a parte militar está aqui, tem o IPM, que é o inquérito militar. Que já virou denúncia, que foi recebida esses dias atrás pelo Egrégio Tribunal de Justiça. Então, isso virou já um processo, tá certo? Então, mas essa investigação toda, ela deveria estar sendo feita fora o IPM, toda pelo Ministério Público Federal. Perfeitamente. Por isso que eu torno a falar que eu gosto de trabalhar com pessoas que procuram se informar das coisas. Por que isso? Porque a gente vem aí, uma discussão jurídica, um ponto de vista divergente que eu e meus colegas temos com o desembargador Orlando Perry. Quando isso aconteceu, nós entendemos que, para ser analisado qualquer coisa, qualquer conduta de qualquer civil relativa a esses grampos, isso teria que acontecer somente depois que o STJ fizesse o desmembramento dessa investigação que existe lá para apurar a conduta do governo e encaminhasse para cá. O que é o desmembramento? O desmembramento é mais ou menos assim. Lá eles oferecem denúncia ou promovem o arquivamento contra as pessoas que têm foro por prerrogativa de função e encaminham para as instâncias inferiores para a adoção das providências cabíveis em relação àqueles que estão envolvidos naquele crime, mas que não têm foro por prerrogativa de função. A gente diz, e isso está assentado, escrito, desde o início, que o que vem sendo feito sob a relatoria do desembargador Orlando Perry corre o sério risco de resultar em absolutamente nada, ser tudo anulado lá na frente, nulificado, porque não houve a observação desse desmembramento. Aqui está se fazendo isso como se nada tivesse a ver com a acusação do Dr. Mauro Zac. Como é que não tem nada a ver com a acusação do Dr. Mauro Zac? É como se fosse uma investigação paralela. Isso, mas não pode ter paralelismo, né? A gente não pode fazer o que quer.
Na nossa visão, você tem que fazer o que está na forma da lei, porque quando começa a fazer a coisa que não está prevista na forma da lei, a situação toda pode ser anulada lá na frente. E é bem lá na frente. Por que é bem lá na frente? Porque os réus não vão, agora, enquanto os crimes ainda não estão prescritos, fazer com que essa discussão chegue aos tribunais superiores. Isso aí vai chegar, se e quando forem condenados, depois de algum tempo, lá na frente, vai se alegar que tudo começou errado. Então, juridicamente, advogados de defesa já têm isso como tese. Mas eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Pode não estar manifestando agora pela inoportunidade de fazê-lo, porque se anula agora, pode ser que a gente ainda salve alguma coisa, começando certo de novo. Essa é a situação que nos enche de preocupação. E está se gerando também uma disputa aí de poderes. Não, veja. Está gerando muita coisa ruim. Está gerando muita coisa ruim. Porque muitas vezes é colocado isso para o telespectador como se nós estivéssemos trabalhando na defesa do governador Pedro Táxi ou de secretário XYZ. Está se colocando em xeque a postura adotada pelo Ministério Público nisso, como se a gente compactuasse com a ilegalidade. Mas existiria outra postura, ou você teria alguma opção de postura, como às vezes alegam, ou a única postura a ser tomada pelo Ministério Público é, se houver desmembramento, atuar, se não houver desmembramento, aguardar? Olha, a minha visão e dos colegas que trabalharam comigo no processo é de que outro caminho útil não tem. Não existe. O outro caminho seria jogar para a plateia, para o senhor mesmo, telespectador. Fingir que, vamos fazer tudo aqui, vamos fazer tudo, lá na frente anula-se tudo, a gente vem aqui dar entrevista e fala o seguinte, olha, eu tentei, mas o sistema não deixou. Eu sou muito sério, tentamos fazer tudo aqui, mas olha, tá difícil esse país e a gente foi vencido, o sistema nos derrubou. A gente não quer, não se preocupa em aparecer. O que a gente quer é fazer um trabalho eficiente. Agora, o que mais nos preocupou ainda é que semana passada, telespectador, a gente teve aí uma sinalização muito clara de que o que a gente vem defendendo, a gente tem razão em estar preocupado que tudo isso pode ser anulado lá na frente. Quer ver por quê? Eduardo, você vai entender na hora, o telespectador também. Mas vamos falar isso depois do intervalo? Então deixemos para daqui a pouco. Deixa o povo tomar uma água em casa, nós vamos tomar uma água aqui também. Fique com a gente, voltando daqui a pouco. Você é a razão de nossa existência. A gente vive por você. No mês do cliente, proteja sua saúde e seu bolso com as ofertas da farmácia Unimed. Colírio Moura Brasil 20 ml apenas R$ 10,99. Protetor solar Episol para pele oleosa só R$ 75,50. E gel hidratante nasal apenas R$ 29,85. Farmácia Unimed Cuiabá 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. Muito bem, de volta com o VIP, para você que chegou agora aí, estamos batendo um papo aqui com o nosso convidado especial de hoje, o procurador Mauro Curvo, procurador-geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. No bloco anterior, eu interrompi o Mauro, ele ia fazer uma explicação, né, a tese dele dessa operação da Grampolândia, por que ela será anulada lá na frente. Olha, dizer que ela será anulada, ou eu não posso afirmar, mas que o sério risco existe.
E a gente não precisava correr esse sério risco. Se tivesse sido adotado aquilo que o Ministério Público vem preconizando desde o início, a gente poderia até ainda não ter iniciado a atividade, mas o dia que iniciasse, iniciaria com toda a eficiência e percorrendo o caminho em terreno firme, não em terreno pantanoso. Vou dar o exemplo do que nós estamos falando para o telespectador aí. Veja, e aí é interessante que o passar do tempo e o número de operações que nós temos aqui no Estado, a gente não precisa nem ir longe para dar o exemplo. Semana passada, o telespectador vai lembrar, você lembra, Eduardo? Houve o cumprimento de mandados de busca e apreensão na Assembleia Legislativa do Estado, no gabinete de alguns deputados que foram mencionados pelo ex-governador Silval Barbosa como participantes aí de um esquema criminoso que era aí por ele liderado. A princípio, o deputado estadual, ele é uma autoridade que tem foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça. A princípio, quem denuncia um deputado estadual, quem pede providências investigativas em relação a um deputado estadual, é o Procurador-Geral de Justiça. Mas semana passada, a Polícia Federal veio à Assembleia cumprir mandado que não foi determinação do Tribunal de Justiça do Estado, muito menos pedido pelo Procurador-Geral. Quem pediu foi o Procurador-Geral da República à época, Dr. Rodrigo Janot. Quem determinou foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Por quê? Por quê? Porque nós aqui do Ministério Público, lá atrás, há quase 3 anos atrás, começamos a investigar o governo do ex-governador Silval Barbosa. Quando ele deixou de ser governador, ele passou a ser responsabilidade do Ministério Público Estadual. Porque não tinha mais foro privilegiado. Perfeitamente. Depois disso, quando ele passou a ser responsabilidade nossa, nós conseguimos, então, encaminhar a apuração daquilo que a gente tinha sob o prisma da responsabilidade penal dele, da esposa dele, de filho dele, de secretários dele, que formavam uma quadrilha. Conseguimos provas para pedir a prisão dele, para mantê-lo preso por quase 2 anos. Conseguimos provas que eles analisaram e viram que seriam condenados e aí exerceram um direito previsto na legislação, que é o de fazer aí a delação premiada. E quando, nas tratativas da delação premiada, mencionar autoridades com foro por prerrogativa de função no Supremo, ou seja, ministro Blairo Maggi, deputado federal Ezequiel, as tratativas deixaram de acontecer conosco e passaram a ser feitas com a Procuradoria-Geral da República, Ministério Público Federal. Mesmo caso do Wesley e Joesley Batista, que envolveram autoridades federais. Perfeitamente, que correu no Supremo. Mesma situação. E aí, foi tudo para lá. Tudo e todos foram levados por conexão nessa situação do governador, ex-governador Silval Barbosa, ao Supremo Tribunal Federal. E lá em Brasília, que o Procurador-Geral da República pediu a expedição desses mandados de busca e apreensão, lá que o ministro determinou e foram cumpridos exatamente essa questão que a gente vem colocando desde o início dos grampos, a partir do momento da afirmação do Dr. Mauro Zac, que não cabe a mim saber, eu não sou a pessoa que vai dizer se isso é verdadeiro ou não. Quem tem que fazer isso é a Procuradoria-Geral da República, é o Superior Tribunal de Justiça. Mas no momento que há essa afirmação, tudo e todos têm que ir para lá, salvo os crimes penais militares, por expressa disposição constitucional. Então, a meu ver, isso é muito claro. O que aconteceu semana passada comprova nossa tese, nos deixa mais preocupados ainda a respeito de que podemos estar passando por tudo o que vem sendo feito e lá na frente tudo ser anulado. E agora a semana o Perry, o desembargador Perry, deu lá uma canetada tirando do cargo o secretário de Segurança. Isso, esses dias atrás agora, né? Desse fato específico, até me permita, tenho dificuldade para falar porque eu não conheço, não trabalhei nesse procedimento, não conheço qual é o substrato fático que levou o desembargador Orlando Perry a tomar essa decisão,
Não conheço, então não sei dizer. Bom, a delação do Silval Barbosa já está aí, todo mundo já conhece. Nessa semana a novidade foi um áudio apreendido na casa do prefeito Emanuel Pinheiro, um arquivo, onde o Silvio, que era delator, o assessor do Silval, o homem que fez a delação premiada junto com o Silval, o Silvio, que foi gravado, aí ele, em vez dele gravar, ele foi gravado, bebeu do próprio veneno. Ele foi gravado numa conversa com Alan Zanata, que foi secretário também de Estado. E nesta gravação, o Silvio diz que ele falou o que quis na delação premiada dele, o que interessava, e diz que ainda conseguiu salvar um garimpo, mas não sei o quê, e o acordo do pagamento que ele teria que devolver aos cofres públicos seria feito pelo Silval Barbosa, coisa que não foi dito no acordo de delação. Todo mundo que assina o acordo de delação é obrigado a estar falando a verdade e toda a verdade, sem omissão de fatos. Né? É isso. Voltaram para a prisão agora recentemente, Wesley e Joesley Batista, justamente pelo mesmo caso, um áudio, né, que apareceu dele próprio atirando no próprio pé. É verdade. O Silvio corre o risco de ter cancelado a delação dele, Perfeitamente. os benefícios da delação dele. Perfeitamente. Veja, pelo que a gente viu na imprensa, é exatamente essa situação que você colocou muito bem. Porque não chegou para você ainda lá. Não chegou. Vai para lá. Vai para lá, vai chegar se e quando a nova Procuradora-Geral da República entender por bem desmembrar essa investigação, que é a mesma situação que a gente vem temendo em relação ao grampo aí. Mas se fizeram com o Wesley e com o Joesley, provavelmente vão cancelar os benefícios acredito dele também. que sim, e aí a gente vê como é o destino, como ele é irônico, como a história se repete quando se trata de malfeitores, de criminosos. Isso pode respingar no Silval também ou só no Silvio? Dependendo do que for mais o conteúdo desse áudio, do que vier da investigação desse áudio, nova investigação, pode perfeitamente. Agora, o que é muito interessante a gente observar é exatamente essas situações. Eu tenho para mim, aí não tenho como provar isso, tenho para mim que é o seguinte: uma pessoa igual este senhor Silvio aí, que durante anos desviou dinheiro público, lá pelas tantas dessas práticas criminosas, ele deve se julgar muito mais esperto, entre aspas, do que as demais pessoas. Lá pelas tantas disso que está aí, depois que ele celebra, então, a delação premiada, sai da cadeia, ele tem, assim, quase que, acredito eu, uma vontade incontrolável de falar para outra pessoa e dizer assim: olha, continuo levando vantagem. Enganei o Ministério Público. Enganei de novo. Agora ele não sabia que quem com ferro fere, com ferro será ferido. A pessoa para quem ele falou isso gravou, não sei como é que isso aí se tornou público, como é que aconteceu, eu sei que se é verdadeiro o áudio que eu vi outro dia. E agora a pergunta que não quer calar, como é que ela foi parar, esse áudio foi parar no apartamento do Emanuel Pinheiro? Pois é, também não sei. Mas nós vamos saber durante os próximos capítulos. De repente, mais na frente, a gente vai saber isso. Agora, vejam bem, né? Aí o cidadão grava, o outro se vangloriando, você entendeu? Falei o que quis, tem um garimpo e tal. Vai agora, muito provavelmente, perder os benefícios. E é bom que o telespectador entenda que quando o delator pede os benefícios, não pede a validade das provas apresentadas, dos documentos apresentados, não. Simplesmente ele pede os benefícios. E eu, enquanto membro do Ministério Público, eu posso dizer aos senhores, com toda a tranquilidade, porque, inclusive, falei isso ao ex-governador Silval Barbosa. Eu dizia a ele o seguinte: num primeiro momento, o dia que recebemos esse desmembramento, nós vamos atuar no sentido de responsabilizar todas as pessoas envolvidas no desvio de dinheiro público, tentar recuperar esses bens. Mas, simultaneamente a isso, nós vamos estar sempre perquirindo as pessoas para saber se o delator não ocultou fatos ou não ocultou bens ali na delação. Porque se ele o fez, aí a gente consegue fechar o ciclo.
responsabilizar todo mundo que participou, inclusive do delator, que se acha mais esperto, inclusive do delator que delata para obter vantagem, querendo ocultar patrimônio ou proteger alguém ou esconder algum ilícito criminoso, porque é só assim que a gente consegue fechar o cerco. Quer dizer, as investigações em cima dessas pessoas delatadas, elas estão acontecendo, e se no transcorrer dessas investigações ficar provado algum fato que o próprio Silval tenha omitido, ele pode vir a perder o benefício e pode voltar para a cadeia. É isso. E cumprir em regime fechado os 20 anos que ele tomou. Isso. Não, os 20 foram pactuados. Ele perdendo os benefícios, ele vai cumprir aquilo que ele for condenado. Ainda estamos falando, sei lá, não conheço todos os processos, estamos falando aí 80, 100 anos de condenação total. E isso, eu acho que é o que a população espera da gente. O que a população espera e pede da gente, pode ter certeza que assim que nós pudermos continuar a trabalhar, eu digo continuar porque esse trabalho que desbaratou a quadrilha do ex-governador Silval Barbosa começou na mão do Ministério Público Estadual, que produziu provas, até porque, telespectador, domingo é dia que a gente vai à igreja, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, o governador Silval Barbosa, ele não fez a delação premiada depois que ele foi à igreja, conversou com o padre, conversou com o pastor, voltou de lá arrependido e resolveu entregar o que ele fez e delatar outras pessoas. Ele fez isso como estratégia depois que ele viu que o trabalho do Ministério Público Estadual descortinou os crimes por ele praticados, que ele não tinha como se defender, que ele seria condenado e que pessoas que se beneficiaram do desvio de dinheiro dele, enquanto ele ia ficar preso, ele ia ficar no bem bom aproveitando o desvio do dinheiro dele. Mauro, toma uma aguinha para você respirar, que eu vou te perguntar agora, pode tomar sua água, vou te perguntar agora o que você pode falar sobre a delação do José Geraldo Riva, que fala-se que é até mais monstruosa e maior do que a do Silval Barbosa. Olha, isso aí eu posso falar bastante. Sequer tenho conhecimento se está tendo, se não está tendo, se já teve, se vai ter. É o que eu sei. Só isso? É tudo isso, não sei. Quando a gente não sabe de alguma coisa, ou não saber é tudo que a gente sabe. Não tem delação do Riva homologada até o momento? Olha, se tem, não tenho conhecimento. Você não tem conhecimento? Nenhum. Diz a mídia que está vindo aí, né? A gente vê isso todos os dias, que vem aí uma delação do Riva. Também já li isso. Mas não é oficial para você? Bom, veja, se ele envolve pessoas com foro por prerrogativa de função, que nos tribunais superiores é lá que está tratando disso, não é aqui conosco. Tá certo. E com questão aos vídeos publicados aí maciçamente na mídia nacional, inclusive dos deputados recebendo lá o chamado mensalinho, isso tudo está lá em cima também, nada na mão do MP estadual, por enquanto. Perfeito, exatamente, excelente. Porque a população às vezes fica pensando, mas o procurador está aí, até agora não falou nada, passou todo mundo pegando dinheiro lá, os deputados enchendo os bolsos e tal, e você não está falando disso, não fez nada. Excelente pergunta, muito obrigado por essa oportunidade de esclarecer. Como isso aí está lá no Supremo Tribunal Federal, a gente precisa de uma de duas providências para poder voltar a atuar. No campo da responsabilidade penal, a gente precisa que haja o desmembramento da investigação. É uma situação. No campo da improbidade, muito embora não haja foro por prerrogativa de função no campo da improbidade, a gente precisa aguardar o compartilhamento do que tem lá. E a gente não está só aguardando, não. Nós já fizemos 2 pedidos de compartilhamento. Além dos 2 pedidos de compartilhamento, eu tenho um pedido para ter uma agenda com o ministro Fux, para externar a ele a necessidade que a gente tem de obter logo essas provas todas, para conhecer o todo e adotar as providências que a população justamente vem nos cobrando. Infelizmente, para nós, vem nos cobrando no momento em que nós não temos como adotar as providências. Mas a operação porque está lá. Polícia Federal esteve aí cumprindo o mandato. Exatamente, exatamente. Teve prisão do Gilmar Fabres. Olha, eu digo sempre para quem me fala isso, falo, olha, a questão aí se assemelha àquela corrida de bastão. É um grupo de pessoas correndo,
onde, quando termina a corrida de um, passa o bastão para o outro. Nós trabalhamos ali no início, desvendamos, encontramos as provas para responsabilizar o ex-governador e fomos pioneiros nisso no país a respeito de responsabilização de ex-gestor da magnitude de um governador de estado. Passamos esse bastão à Procuradoria-Geral da República quando houve a menção a autoridades com foro por prerrogativa de função e estamos ali de novo, aguardando receber o bastão, que seria o compartilhamento, para poder adotar as providências no âmbito da improbidade e aguardando receber o segundo bastão, que é o desmembramento, para poder, então, adotar as providências também no campo penal contra aqueles que não tiverem contra si providências adotadas lá no Supremo Tribunal Federal. Porque aí nesse bolo tem os que ainda têm mandato, né, eletivo, que tem foro privilegiado, Perfeito. e tem aqueles que já não têm mais mandatos e caem para a alçada aqui, mas só após o desmembramento. Na alçada criminal após desmembramento, e para a gente poder tomar providência no campo da improbidade, a gente precisa do compartilhamento, porque qual é o grande problema, telespectador? É que os vídeos e aquilo que já está publicizado da delação do ex-governador Silval Barbosa, eles são parte de um todo. Eles não são o todo, eles são parte de um todo. Veja, desse modo, seria, até certo ponto, irresponsável de nossa parte manejar algum pedido judicial agora, baseado única e exclusivamente em partes, quando a gente sabe que são partes de um todo e que daqui a pouco a gente pode ter o conhecimento do todo. Seria mais ou menos como a Grampolândia. Ao invés de aguardar as decisões de cima, está sendo feita uma investigação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Exatamente, isso, um bom paralelo, que é essa situação. E aí eu te digo o seguinte, muitas vezes, Eduardo, aquilo que você começa certo não termina bem. Imagine aquilo que você já começa sabendo que começou sem ter conhecimento do todo. Não estou dizendo que está começando errado, mas poderia começar com uma dose muito maior de possibilidade de se obter a eficiência naquele provimento que você está buscando. Tá certo. Mauro, obrigado pela tua presença aqui no programa VIP. Já quero te convidar para que você volte ao programa para a gente falar especificamente sobre o tema inteligência artificial, projeto esse que vocês já estão trabalhando ele para o combate à corrupção, porque a gente fica aqui falando só de quem foi preso, de quantos milhões roubou, enfim, como você disse aí, né? Jogar para a torcida, né? Para dar audiência, mas e as soluções? A gente quer saber das soluções e esse projeto que você vai implementar aí, em parcerias, é lógico, né, até com o consórcio de saúde também, ele vai combater a corrupção lá na raiz, né? Como diz o ditado popular, tem que matar no ninho. Perfeito, Eduardo. Veja bem, eu sempre disse e comentei com os colegas que a atuação do Ministério Público ela tem que vir para ser mais resolutiva, para gerar mais eficiência, antes do leite ser derramado. Depois que o leite derramou, é mais difícil. Vamos atuar antes do leite derramar. É isso que a gente quer fazer e já até agradeço esse novo convite, quando possível, na medida que a gente evoluir na implantação desse projeto, a gente vem aqui com a maior satisfação, com a maior alegria, para a gente discutir aonde a gente pode chegar. Eu quero dizer ao telespectador que o mundo que nós vamos construir a partir da inteligência artificial vai ser muito diferente do que esse que a gente conhece hoje. Só para vocês terem uma ideia, o Mauro conheceu lá em Nova York, né, Mauro? Como é que eles fazem reconhecimento facial? Na verdade foi na Microsoft aqui em São Paulo, eles me mostrando como é que eles fazem isso em Nova York. O reconhecimento facial num grupo de... uma câmera instalada na entrada vamos pôr lá no Ministério Público. Para grandes eventos. É uma tecnologia desenvolvida para fazer reconhecimento de pessoas através de traços faciais para grandes eventos, onde ele pega, por exemplo, já funciona isso nos Estados Unidos, em todo evento lá de jogo de basquete, jogo de futebol, futebol americano, beisebol, quer saber quem está ali, em questão de segundos, ele corta em bloco de 50 pessoas e busca no reconhecimento facial daquelas pessoas naquele bloco, bancos de dados para dizer quem é que está ali assistindo ao jogo.
Enfim, essa tecnologia de inteligência artificial, ela pode ser implementada nos órgãos públicos de grande volume de trabalhadores, e o projeto, o Mauro até falou para mim que seria chamado do projeto Caça-Fantasma, né? Veja. Mas deixa eu explicar isso no próximo programa, porque seria mais ou menos assim. Hoje na Assembleia Legislativa, quantas pessoas tem empregadas lá? Tem X mil pessoas. Será que fisicamente cabem todas lá dentro? Não sei. Deve ter fantasma, né? Essa câmera faria como se fosse um cartão de ponto, de entrada e de saída, automaticamente, através de inteligência artificial, acabando de vez com a questão de funcionários fantasma em todo o setor público. Mas vamos falar isso na próxima vinda tua aqui. Obrigado, viu, Mauro, pela presença. Olha, eu que agradeço, Eduardo, o convite, eu que agradeço o telespectador aí que nos honra com a sua audiência. Muito obrigado e vamos aguardar, porque muito pode ser feito. E o que eu quero dizer ao telespectador é que nós não estamos inventando a roda. O que a gente quer é trazer para o Serviço Público de Mato Grosso, para o Ministério Público de Mato Grosso, para o Ministério Público Brasileiro, tecnologia que já existe no mundo e já é utilizada. Então, a gente pode adequar, usar a tecnologia que é destinada a alguma coisa, como essa da tecnologia aí, para fazer reconhecimento facial de grandes multidões, usá-la para detectar as pessoas que são servidores públicos num órgão e garantir que de fantasma só o Gasparzinho. Inclusive, só não existe, o Mauro já me disse isso em off outras vezes, não existe mais atentados terroristas, porque essa tecnologia hoje já utilizada consegue detectar e abafar tentativas, né, de atentados. Vários que acontecem todos os dias. Olha, você de casa, obrigado pela companhia, audiência e paciência. E até semana que vem. Tchau, tchau. Programa VIP. Oferecimento. Linha Força com Pimenta da Biostratos. É hora de seu cabelo crescer e brilhar. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. E Orlean Cuiabá. Grife de revestimento de paredes e tecidos. 2129-5409.